Olá! Meu nome é Patrícia. Esse vídeo é um dos vídeos que fazem parte do Setembro Amarelo, né? Esse mês que é de combate ao suicídio. Uma das principais causas de suicídio é a depressão, então eu vou fazer vários vídeos falando sobre o tema. Se você não me acompanha ainda, se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve e já curte esse vídeo, porque eu vou trazer um conteúdo muito bom para você. Nesse vídeo agora, a gente vai falar sobre como eu percebo a diferença se uma pessoa está somente triste ou ela pode estar com depressão. Lembrando que qualquer diagnóstico deve ser feito por uma pessoa especialista no tema. A ideia desse conteúdo aqui é ajudar você a perceber se isso pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo com uma outra pessoa e que vocês vão, ter um acompanhamento de uma pessoa para entender se é isso que está acontecendo ou não. Esse tema, de entender a diferença entre tristeza e depressão é muito importante, porque o que acontece? Nós temos alguns sentimentos que são sentimentos básicos, São sentimentos que em um momento ou outro da nossa vida a gente vai ter, como por exemplo, felicidade e a tristeza. Então, a tristeza é um dos sentimentos que podem existir na gente, porque faz parte desses sentimentos básicos, Então, o que acontece, Claro que às vezes acontecem coisas na nossa vida que deixam a gente mais triste. Essa tristeza ela pode ser muito curta ou ela pode ter um período mais estendido. E aí vem a grande pergunta, tá, Paty? Quando eu entendo que é tristeza ou é depressão? A depressão tem alguns sintomas a mais além da tristeza. A tristeza persistente, na maior parte do tempo, por um intervalo maior do que 2 semanas, é um dos sintomas da depressão, mas ele não é único e exclusivo. Claro que você pode ter um momento de tristeza prolongada devido ao que pode ter acontecido na sua vida, dependendo das situações que podem ter acontecido na sua vida, tá? Então, eu vou falar agora, da diferença, Além das 2 semanas na sequência da tristeza por um grande período de tempo, existem alguns outros fatores que podem dar a entender que a pessoa está com uma depressão ou não. Sintomas constantes de tristeza. Segundo, irritabilidade além do que normal. Então, assim, a gente se irrita também, E se irritar com as coisas do dia a dia é normal, mas uma irritabilidade muito maior do que normal durante esse período longo, esse período que essa tristeza já está existindo aí de mais de 2 semanas. Um dos fatores que mais acontece são alterações do sono, Então, a pessoa tinha um certo ciclo de sono, dormia de uma certa forma, e ela começa a ter alterações. Então, ela deita na cama, ela demora mais do que normal para dormir, aí ela demora mais para acordar. Tem muitas pessoas que têm depressão que começam a trocar o dia pela noite, então ela dorme até muito mais tarde, e de noite ela permanece acordado. Isso pode ser um dos fatores. Isso pode ser um dos sintomas de que a pessoa esteja com depressão. Pode acontecer também uma mudança nos padrões de alimentação. Então, essa pessoa se alimentava de determinada forma e, de repente, ela começa a se alimentar ou mais, muito mais, ou muito menos, Pode ser aumento de fome ou não ter quase fome, ou nem se lembrar de comer, tá? Além disso, tem uma dificuldade aumentada de se concentrar, então a pessoa tem mais desafios de se concentrar em atividades que normalmente ela conseguia se concentrar muito bem para fazer. Ela tinha uma certa rotina, ela gostava de fazer certas atividades, sair com as pessoas, coisas que ela gostava, que eram divertidas para ela, que traziam divertimento, prazer para ela, de repente ela para de fazer. Ela não quer mais fazer essas coisas. Ela começa a se afastar de todas essas atividades de divertimento ou que traziam uma alegria, que traziam satisfação para ela. Esse é um dos pontos que eu falo pra gente ficar mais ligado se alguém próximo da gente pode estar com depressão, porque eu acho que é um dos mais fáceis de perceber. A pessoa sempre saía, de repente ela não quer sair mais. É claro que a gente alterna às vezes esses momentos na vida, mas vai pro extremo. Então a pessoa fazia as coisas, de repente ela não quer fazer praticamente mais nada daquilo, tá? A pessoa pode começar a se sentir mais culpada, mais chateada com ela mesma. Então ela começa a se cobrar em excesso para ter resultados, para fazer as coisas, E isso acaba sendo um bolo de neve, Porque ela não tá com essa disposição, porque ela pode estar com depressão, e aí ela começa a se cobrar de não estar fazendo as coisas que ela queria estar fazendo. Uma das características também que são bem importantes em quem pode estar com depressão é a pessoa começar a sentir dores pelo corpo. Quando vai atrás de um tratamento, você não tem uma questão física ali envolvida. São dores
um sentimento de estar com essas dores pelo corpo. A pessoa também começa a se sentir mais inútil, né? Ela começa a achar que ela não tem utilidade, que a vida dela não tem utilidade, e aí que começam os pensamentos, os possíveis pensamentos da pessoa tirar a própria vida, porque ela começa a se sentir inútil, ela acha que ela não tem uma função, que ela é um erro, que a existência dela é um erro, que a existência dela, né, perdeu a função e não tem função nenhuma. E aí, uma frase muito importante, né? Você pode ter alguns desses sintomas se você estiver triste, mas eles não vão durar mais do que 2 semanas, né? Não é comum, se você não tiver com depressão, eles durarem mais do que esse tempo, tá? Então isso é bem importante. E qualquer pessoa que tenha um pensamento suicida, ela já está ou com depressão ou com alguma outra questão ali envolvida. Então pensar em tirar a própria vida, pensar em morrer, é sintoma assim, ou de depressão ou de alguma outra questão psicológica. Então preste atenção nisso, tá? Quando a gente fala, né, de adolescentes, pode ser que existam algumas variações, né, desses sintomas. Pode ser que, por exemplo, a criança ou adolescente que gostava de ir para a escola pare de querer ir na escola, não goste mais de fazer essas atividades que ele fazia antes, mas isso não necessariamente também é sintoma de depressão. E a criança ou adolescente, né, pode querer deixar de, não quero mais falar com os meus amigos, não quero mais ir para a escola, não quero mais brincar, não quero mais sair, né? É claro que existem outras coisas que podem estar acontecendo para a criança ou adolescente estar se sentindo assim, mas preste atenção, né? E além disso, um dos sintomas bem comuns que acontecem em adolescentes que têm depressão ou crise de ansiedade ou alguma outra questão psicológica é puxar o cabelo, eles pensarem em se machucar. Esse tipo de coisa é bem comum em adolescentes que estão passando por esse processo de depressão ou ansiedade ou alguma outra questão psicológica. Eu sei que esses temas, né, não são os temas mais agradáveis, mas eles são muito importantes da gente falar, da gente trazer à tona. Então, se você viu, se você tem um filho adolescente ou se você tem uma pessoa por perto que pode estar com algum desses sintomas, mande esse vídeo para ela, mande esse vídeo para as pessoas responsáveis dessa pessoa ou dessa criança para ajudar, porque muitas vezes as pessoas não sabem que elas têm. Eu não sei se você assistiu o primeiro vídeo, mas no primeiro vídeo eu comentei que questões psicológicas nos países de baixo e médio desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 75% das pessoas que têm alguma questão psicológica não sabem que tem, ou elas não recebem um diagnóstico adequado disso. Então aproveita e manda esse vídeo para uma pessoa que pode ser beneficiada de receber e saber esse conteúdo. A tristeza começa e passa, a depressão não. Na depressão existe a tristeza e os outros sintomas e eles ficam na sua vida de forma persistente, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Comenta aqui embaixo sobre o que mais você quer que eu fale sobre esse tema, né? Eu tenho uma sequência de vídeos que eu vou falar sobre depressão, como melhorar, quais hábitos colocar na nossa vida para diminuir a possibilidade de ter. E se você tiver algum tema específico, comenta aqui que eu vou gostar muito de saber, tá bom? Gratidão por ter assistido.